Olá, eu sou a Ana Paula e eu irei apresentar os resultados do estudo realizado com a orientação da professora Josiane Palma Lima, com o tema de modelagem dos efeitos de variáveis socioeconômicas na forma de realizar as atividades diárias, seja remota, híbrida ou presencial. Dando uma introdução ao assunto, nós partimos da pandemia por Covid-19, que gerou alterações na mobilidade, além da utilização de tecnologias para estudo e trabalho, configurando, por exemplo, o trabalho remoto, que alterou e ainda altera o modo de deslocamento e escolha de meios de transporte, gerando mudanças na mobilidade urbana, que dependem do grau de adoção de atividades online, do sistema de transporte e de avanços tecnológicos. Os objetivos do nosso trabalho foi identificar a influência das variáveis socioeconômicas no modo de realização da atividade principal. Além disso, a justificativa para a realização desse trabalho é a análise da mobilidade dos cidadãos em um cenário pós-pandemia e a influência no fluxo de veículo, transporte público e planejamento urbano. Referente à metodologia, foi aplicado um questionário em Itajubá, Minas Gerais, por intermédio da plataforma Google Forms, de abril de 2022 a junho de 2022. Esses dados foram tratados e foi feita uma análise de frequência das variáveis. Em seguida, foi aplicado o modelo de regressão logística multinomial, por intermédio do software R, verificou-se a multicolinearidade das variáveis, além de suas influências, e foi feita a acurácia do modelo. Partindo para os resultados, nós utilizamos uma população estimada pelo IBGE de cerca de 98 mil habitantes, um erro amostral de 6%. Com isso, nós obtivemos o tamanho mínimo da amostra de 277, enquanto, para o nosso questionário, o tamanho da amostra foi de 319, que está acima do limite estabelecido. Referente à frequência das variáveis, verificou-se que a categoria gênero ficou bem distribuída entre os gêneros feminino e masculino. Na idade, houve predomínio de pessoas entre 21 e 40 anos de idade. Escolaridade, em sua maioria, os entrevistados tinham ensino médio completo e renda entre 2 e 5 salários mínimos. A atividade principal, a maioria dos entrevistados trabalhavam ou estudavam, tinham carro, não tinham moto e tinham bicicleta. Partindo para uma análise gráfica da frequência em relação à atividade principal, verificou-se que a maioria dos entrevistados estavam exercendo suas atividades de forma presencial ou híbrida. Agora, verificando a distribuição do gênero em relação à atividade principal, verificou-se que os entrevistados que não realizavam sua atividade se concentravam no gênero masculino. Por outro lado, aqueles que exerciam de forma remota, híbrida ou presencial, ficou bem equilibrado entre os dois gêneros. Analisando agora a idade, verificou-se que aqueles que não realizavam sua atividade principal tinham 20 anos ou menos, enquanto que a maioria do que estavam em regime remoto, híbrido ou presencial tinham entre 21 e 40 anos de idade. Referente à distribuição da escolaridade, verificou-se que aqueles que não realizavam ou estavam no regime híbrido tinham ensino médio completo. Referente ao regime remoto ou presencial, foi bem distribuído entre ensino médio, superior, mestrado ou doutorado. Analisando a questão da renda e atividade principal, verificou-se que aqueles que não realizavam sua atividade principal ou estavam no modo remoto ou híbrido tinham entre 2 e 5 salários mínimos. Por outro lado, o modo presencial, houve predomínio de pessoas com mais de 8 salários mínimos. Agora, partiremos para a análise de multicolinearidade das variáveis independentes. O primeiro passo foi a análise da correlação entre as mesmas. Para isso, elas devem ter um valor menor do que 0,8. No nosso estudo, o maior valor obtido foi de 0,69, que está abaixo do limite, então as nossas variáveis independentes não possuíram alta correlação. Referente à multicolinearidade, ela foi analisada por intermédio do VIF. Ele tem que ser menor ou igual, a 4 ou 5. O nosso maior valor obtido foi de 3,03, então as nossas variáveis independentes não possuem multicolinearidade, aumentando a precisão do modelo obtido. Analisando a acurácia do nosso modelo, foi obtida uma acurácia de 0,674. Referente aos efeitos globais das variáveis, verificou-se que apenas as variáveis independentes posse de moto e tipo de atividade principal apresentaram um p-valor menor do que 0,05. Portanto, essas duas variáveis são preditoras significativas da nossa variável dependente. Partindo para as conclusões da nossa pesquisa, esse trabalho obteve uma acurácia de 0,674 em seu modelo. As variáveis independentes não apresentaram multicolinearidade e, referente aos efeitos globais, apenas as variáveis posse de moto e tipo de atividade principal influenciam no modo de execução da atividade, seja remoto, híbrido ou presencial. Essa pesquisa ela auxilia no planejamento do uso de solo e transporte, entretanto, há algumas limitações devido à restrição do local de análise. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada.